É 20 de março de 1995, 7 horas e 50 da manhã, e a estação de metrô do governo metropolitano de Tóquio está prestes a se tornar o epicentro de um dos ataques terroristas mais devastadores da história. A multidão da hora de pico está apertada e o ar está cheio de antecipação. A estação, que antes era pacífica, agora é um cenário caótico e, em minutos, será eternamente alterada por um gás letal que deixará um rastro de destruição em seu rastro. À medida que o trem entra na estação, um grupo de indivíduos mascarados libera quietamente uma bomba de gás de sarin, escondida entre os passageiros. O pânico e o caos eclodem quando a multidão inocente começa a sentir os efeitos do gás letal. O pânico se instala enquanto as pessoas se agitam freneticamente para respirar, seus corpos dobrados em agonia. As faces ficam vermelhas como laranja enquanto os pulmões se enchem dos fumos tóxicos, e a estação, que antes estava cheia de vida, agora é um cenário de caos total. O ar está cheio do cheiro acre do gás, e o som de gritos corta o ar enquanto indivíduos desesperados tentam fugir da nuvem letal. Quem está mais perto do ponto de liberação sucumbe primeiro, seus corpos congelados em terror enquanto o sarin toma posse. O cenário é um de horror puro e sem mistura enquanto vidas inocentes pendem em equilíbrio. Nesse momento de caos total, um perpetrador mascarado está congelado, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e determinação. Seu coração está batendo forte enquanto ele percebe o impacto devastador de suas ações, mas é tarde demais, o dano está feito. A máscara do indivíduo agora é um símbolo de segredo e deboche, escondendo sua identidade verdadeira atrás de uma cortina de anonimato. Suas mãos estão protegidas por luvas, mas seus olhos traem um sentimento de desespero, como se ele tivesse perdido todo o controle. O gás de sarin, que antes era uma ameaça, agora se tornou uma realidade letal. À medida que o caos se desenrola, os testemunhas tropeçam pela estação, procurando desesperadamente uma fuga da nuvem tóxica. Gritos desesperados ecoam pela estação, acompanhados pelo som de pessoas caindo ao chão, seus corpos sacudidos de dor. Alguns testemunhas relatam ter visto indivíduos mascarados fugindo do local, enquanto outros se lembram do cheiro acre do gás e do sentimento sinistro de iminente catástrofe. O pânico se instala quando as pessoas percebem a gravidade da situação, e a estação, que antes estava cheia de vida, agora é um cenário de pandemônio total. No meio desse caos, a extensão real do ataque permanece desconhecida. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative a campainha, publicamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início dessa história, uma história de deboche, traição e do lado mais sombrio da natureza humana. É uma história que se estende por mais de uma década, desde os primeiros dias de um líder carismático de uma seita até as consequências devastadoras de suas ações. Shoko Asahara, o fundador enigmático de Aum Shinrikyo, não hesitará em fazer qualquer coisa para espalhar sua mensagem distorcida de apocalipse. À medida que vamos mais fundo nesse caso, vamos explorar as articulações internas da seita e as consequências trágicas de sua ideologia distorcida. Da partir de sinais de alerta precoces ao desastroso após-terremoto, vamos dar uma olhada mais de perto nos eventos que levaram a um dos ataques terroristas mais infames da história. Nos inícios dos anos 80, Shoko Asahara, um místico japonês cego, começa a espalhar sua mensagem de apocalipse, pregando que o mundo está prestes a se destruir. Os ensinamentos de Asahara são uma mistura de filosofias budistas e hindus, mas com uma distorção que enfatiza a importância da sobrevivência acima de tudo. Ele atrai uma following devotada e Aum Shinrikyo começa a crescer em poder e influência, sua membresia aumentada por indivíduos desesperados em busca de um sentido de propósito e pertencimento. À medida que o poder da seita cresce, assim também cresce sua ambição e o desejo de Asahara de dominação mundial. Os seguidores de Asahara não sabem que seu líder tem um segredo sombrio, um que levará a uma série de eventos catastróficos que sacudirão as fundações do Japão. O palco está pronto para uma confrontação trágica entre a ideologia distorcida de Asahara e a lei, um choque que deixará ninguém ileso. À medida que vamos explorar os eventos que levaram ao ataque do metrô de Tóquio com sarin, vamos desvendar uma teia de deboche, corrupção e conspiração que surpreenderá até os mais experientes entusiastas de crimes verdadeiros.
Da partir dos inícios de um Shinrikyo ao desastroso após-terremoto dos ataques, vamos examinar o lado mais sombrio da natureza humana e as consequências devastadoras da ideologia distorcida de Asahara. Junte-se a nós enquanto vamos mergulhar fundo em uma das seitas mais infames da história, a história de Aum Shinrikyo e os eventos trágicos que se desenrolaram durante o ataque do metrô de Tóquio com sarin. Nossa história de hoje gira em torno de um homem que se tornaria conhecido como um dos líderes cultuais mais notórios do Japão, Shoko Asahara. Nascido em 1955, Asahara cresceu em Atsushiro, uma cidade na região de Kyushu, no Japão. Na época de seu nascimento, seu pai era motorista de táxi e sua mãe era uma dona de casa. Asahara passou seus anos iniciais estudando o budismo e mais tarde frequentou uma escola para cegos. Ele se formou em uma escola de yoga aos 25 anos de idade. A vida diária de Shoko Asahara era a de um instrutor de yoga lutando para sobreviver e um vendedor de rua. Ele estava casado com uma mulher chamada Tomoko, com quem ele se conheceu enquanto vendia flores nas ruas e também tinha um filho. A personalidade de Asahara era descrita como carismática, com uma forte convicção que rapidamente atraiu seguidores para ele. Seus ensinamentos combinavam elementos do yoga, do budismo e das ideologias da nova era que ressoaram em muitas pessoas. Com o tempo, seus ensinamentos evoluíram para o movimento Aum Shinrikyo, que eventualmente se tornaria infame por suas atividades terroristas. Apesar de seu futuro envolvimento com um dos cultos mais mortais do Japão, Asahara era uma vez uma figura agradável e relativa. Ele se apresentou como um homem com deficiência que havia superado obstáculos incríveis para alcançar um nível mais alto de consciência. Ele ensinou que ele estava destinado a trazer sobre um novo ordem mundial, que incluía a destruição da sociedade atual. Sua visão de um futuro utópico ressoou em muitos que se sentiam desiludidos com o mundo ao seu redor. A carisma e a convicção de Asahara tornaram fácil para as pessoas vê-lo como seu líder espiritual. As relações de Asahara com seus seguidores eram complexas e muitas vezes secretas. Ele se cercou de um grupo de executivos devotos que compartilhavam sua visão para um novo mundo. Enquanto sua esposa Tomoko estava inicialmente envolvida com o grupo, ela eventualmente se afastou dos ensinamentos de Asahara. À medida que o culto crescia, crescia também seu círculo interno de conselheiros confiáveis, incluindo pessoas como Hide Murai e Kyoei Jayakawa. Foi durante esse tempo que Asahara começou a fazer planos para um evento catastrófico que redesenharia o mundo de acordo com seu design. Foi uma manhã típica de segunda-feira em março de 1995 quando o inimaginável aconteceu. O tempo estava suave com um vento suave, o sol estava brilhando intensamente no céu de Tóquio. A cidade estava cheia de pessoas correndo para chegar ao trabalho a tempo. As ruas estavam lotadas de comutadores, e o metrô estava lotado de pessoas tentando chegar aos seus destinos. O clima era calmo, e ninguém poderia ter imaginado a confusão que estava prestes a se desenrolar. A própria ideia disso pareceria um roteiro de filme de Hollywood. A sequência de eventos que levaram ao crime começou em 1987, quando Shoko Asahara fundou a Aum Shinrikyo. O grupo ganhou popularidade, e seus ensinamentos se espalharam rapidamente pelo Japão. Asahara prometeu aos seus seguidores iluminação e uma vida melhor, mas o que eles obtiveram foi um gás mortal e venenoso que mudaria a face de Tóquio para sempre. O grupo havia planejado o ataque há meses, e o dia da vingança havia finalmente chegado. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e onde iriam atacar. À medida que a hora de pico da manhã se aproximava, os trens de metrô na estação Shinjuku lotaram de pessoas. Às 8 horas, 5 homens, vestidos de preto e usando máscaras de gás, tomaram posições em estações diferentes. Eles carregavam mochilas contendo gás mortal de sarin, projetado para ser liberado em uma nuvem, causando pânico e morte em larga escala. Às 7 horas e 55, o primeiro trem entrou nos túneis da estação Shinjuku, e ao abrir as portas, os homens pressionaram simultaneamente os botões que liberaram o gás. Os trens continuaram a funcionar, espalhando o gás pelo sistema de metrô, causando confusão e destruição. O pânico se instalou quando as pessoas perceberam o que estava acontecendo. O detalhe mais chocante da crime é a escala do ataque, com mais de 13.000 pessoas expostas ao gás mortal, resultando em 13 mortes e centenas de feridos.
É um número assustador que destaca a crueldade do culto a um Shinrikyo. O fato de que eles planejaram e executaram um ato tão hediondo é um testemunho do mal que pode ser desencadeado quando um líder de culto carismático se vira para a violência. Eles haviam estado experimentando o gás mortal de sarin há meses, e seu plano era espalhá-lo pelo sistema de metrô, causando o maior número possível de vítimas. E, à medida que a poeira se assenta, ficamos com uma pergunta geladora: quem sabia sobre o ataque? E quantas pessoas estavam envolvidas no planejamento? Shoko Asahara foi o mestre por trás do ataque, ou havia outros que desempenharam um papel no planejamento? Vamos explorar essas perguntas e mais enquanto mergulhamos mais fundo na investigação. A polícia primeiro respondeu ao ataque de gás sarin no metrô de Tóquio em 1995 considerando um incidente terrorista, rapidamente segurando a área e criando uma força-tarefa para investigar. Eles inicialmente acreditavam que o ataque foi realizado por uma organização estrangeira, mas ao começarem a analisar as evidências, perceberam que era um caso de terrorismo doméstico. A polícia trabalhou incansavelmente para coletar evidências e entrevistar testemunhas, mas a complexidade do caso tornou difícil fazer qualquer avanço significativo. A investigação foi liderada pela Polícia Metropolitana de Tóquio, que trabalhou em estreita colaboração com outras agências de aplicação da lei para coletar inteligência. Nos meses seguintes ao ataque, a polícia encontrou vários itens suspeitos, incluindo um tanque de gás e uma fábrica de produção de sarin, o que os levou a membros suspeitos da seita. A peça-chave de evidência que mudou tudo na investigação foi a descoberta de uma fábrica de produção de sarin no complexo de Monte Azama, uma localização remota na prefeitura de Nagano. A fábrica foi encontrada em um sistema de cavernas, onde a polícia descobriu grandes quantidades de sarin e outros produtos químicos usados em sua produção. Este achado significativo ligou a seita um Shinrikyo aos ataques, e marcou um ponto de inflexão importante na investigação. A polícia também encontrou um laboratório secreto perto do complexo, onde descobriu evidências de experimentação com agentes biológicos e químicos. As evidências coletadas da fábrica e do laboratório forneceram ligações cruciais entre a seita e os ataques. Os principais suspeitos na investigação eram Shoko Asahara, o líder da seita um Shinrikyo, e vários de seus executivos mais altos, incluindo Tomomitsumi e Seiki Endo. Todos os três homens foram presos e acusados em relação aos ataques de 1995, e mais tarde foram considerados culpados e condenados à morte. Outros membros da seita, como Kyoichi Ayakawa e Yoshiro Inoue, também foram acusados e condenados por sua participação nos ataques. A investigação revelou que a seita havia planejado os ataques por meses, usando mensagens codificadas e reuniões secretas para evitar detecção. À medida que as evidências se acumulavam contra eles, os membros da seita se tornaram cada vez mais desesperados, levando a uma série de explosões violentas e tentativas de fuga. O falso indício na investigação foi a pista sobre um ex-policial convertido em extremista de direita, que inicialmente foi suspeito de ter realizado os ataques. A polícia investiu recursos significativos na investigação dessa pista, mas se revelou ser uma pista falsa, desperdiçando meses de tempo de investigação. O suspeito, chamado Kazuhiro Kato, tinha uma história de visões extremistas e era conhecido por ter rancor contra a polícia por sua maneira de lidar com seu caso. Ele foi eventualmente liberado de qualquer envolvimento, e a investigação foi reorientada para a seita um Shinrikyo. À medida que a polícia se reorganizou e se reorientou seus esforços, começaram a descobrir mais evidências que ligavam a seita aos ataques, e a extensão verdadeira de sua participação se tornou clara. Essa desviação na investigação destacou os desafios e complexidades de um caso como esse, onde vários suspeitos e pistas podem criar confusão e desvio. A investigação sobre o ataque de gás sarin no metrô de Tóquio foi uma empreitada massiva, envolvendo centenas de policiais e especialistas forenses. Infelizmente, apesar de seus esforços, houve alguns